itinerante, e nós paramos na parte que fala especificamente sobre os conselhos. Então vamos lá, vamos falar a respeito desses conselhos aí. Né? Então, o primeiro conselho que a gente tem aqui é para a igreja local. Há um conselho para a igreja local evitar comprar passagens de avião com muitas conexões em todo lugar do mundo, né? Até colocado aqui, ou passagens pela parte da madrugada. Por quê? Porque isso acaba desgastando muito o itinerante. Então, alguns pastores, algumas pessoas podem até pensar, mas aquela passagem estava tão barata. Só que aí esse pastor acaba pagando caro no culto porque o ministro vai estar só o bagaço, né? Então, a ideia é que busque o melhor para o itinerante. Porque, assim, esse é o conselho com base no referencial da igreja local. Mas para você como itinerante, que eu tenho para dizer, né? Se for inevitável você ter que pegar uma viagem com várias escalas, aproveite esse tempo, sabe? E já vá treinando a sua flexibilidade de agora. Uma coisa que eu aprendi como missionário, e principalmente nesse tempo em que estou vivendo hoje, no dia 19 de 4 de 2021, que a gente está aí, né, finalizando, eu creio, que já está nos momentos finais dessa pandemia do coronavírus 19, Covid-19, e assim, nesse tempo, como nunca, eu venho aprendendo a ser flexível, sabe? Então é muito importante a gente ter isso em mente. Então, se a sua viagem ela tem várias conexões, ela tem, sabe, muito tempo, você pode aproveitar, eu acredito que eu já tenha dito esse conselho antes, mas eu vou reforçar. Você pode levar palavras cruzadas, bíblicas, sabe, que vão aumentar ali o seu conhecimento bíblico. De repente, algum livro que você goste de ler, que vá te edificar, assistir vídeos pelo YouTube. Então, é importante você carregar um carregador portátil, certo? Porque às vezes você não vai encontrar aonde carregar o seu celular, mas você com esse carregador portátil pode dar aquela segunda carga para o celular, até porque quando você chegar no seu destino, você vai precisar, acredito eu, que entrar em contato com a pessoa que vai te recepcionar lá. Então é importante você ter carga no seu celular. Então administre bem, sabe, o seu tempo e também a bateria do seu celular, porque é indispensável a questão do celular nesse sentido. Você também pode levar ministrações, eu costumava variar bastante, né? Entre a minha visão, a minha audição e o meu tato. Né? Então eu variava, às vezes era a ministração que eu escutava, né? E eu anotava no celular, ou algo mais visual, né? Como um livro, uma palavra cruzada, né? Também para poder usar um pouquinho aí do tato. Então são várias. Existem várias formas de tornar a sua viagem menos chata, mais dinâmica, né? E você optar aí pelo melhor. Então, basicamente é isso que eu queria dizer a respeito dessa questão da viagem, caso seja inevitável você enfrentar uma viagem de várias conexões, certo? Quais são os conselhos específicos para o ministério do profeta? A gente sabe que a profecia ela é indicada, né, aí para edificar, consolar ou exortar, e nem todos assumem esse ministério, nem todos se encaixam assumindo, no caso, né, esse ministério do profeta. Mas a própria palavra fala que é possível que todos profetizem. Então, é algo, inclusive, que eu queria só trazer aí um panorama geral da questão da profecia, do ministério profético. Se você quiser procurar essa referência, né? O próprio Paulo falou, todos podem profetizar. Então ele coloca isso num versículo. Eu vou até aqui mostrar para você que está lá em 1 Coríntios 14, 31. Né? Então é importante a gente conhecer essas referências.
Então, no caso de ser concedido uma revelação a alguém que está sentado, o cálice primeiro. Ele estava aqui falando dentro do contexto sobre a ordem do culto, certo? Então, ele vai e fala. Falar aqui, só colocar profeta aqui. Mas ele traz aqui, né? Se portanto toda a igreja se reunir. Peraí que ele está aqui. Porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos sejam orientados e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas, né? Então, aqui é um exemplo de todos podereis profetizar, né? Ele traz aí num contexto mais geral. E aí ele vai falando aqui também, né, que a profecia, lá em 1 Coríntios 14, nesse mesmo capítulo, edifica a igreja, né, porque é algo intangível. Então, ele traz aqui, ó, todos podereis profetizar, procurai com zelo profetizar. Mas nem todos assumem esse ministério profético, por quê? Que é o ministério do profeta, que é algo diferente. Você como é que eu posso dizer? Para não dizer errado, né? Haver a manifestação do Espírito, né? E acontecer de a profecia ser liberada e você não ser de fato um profeta, isso é possível. Como a gente viu no capítulo, né? Todos podereis profetizar. Mas também é possível, né, que haja alguém no ministério do profeta, especificamente, é considerado um profeta, né, que assume esse ministério como um dom ministerial e ele flui também nesse ministério. Então, é isso, basicamente, que eu queria explicar. Seria como se dizer, por exemplo, qualquer pessoa pode limpar uma casa, mas nem todos trabalham como zeladores de uma casa, né, enfim, um condomínio. Entende o que eu quero dizer? Então, é um cargo mesmo ministerial que o próprio Deus instituiu e você consegue ver isso aí lá em Efésios 4. Então, Efésios 4 é uma referência que eu acredito que nós já falamos antes, que fala a respeito dos 5 dons ministeriais. Então, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, certo? Então, esse é o propósito dos 5 dons ministeriais, e eu até trouxe na aula passada aí a referência, né, da mãozinha, não sei se você está lembrado. Esse aqui é o profeta. Esse aqui é o evangelista, esse aqui é o pastor, né, o dedo anelar, casado com a igreja. Esse aqui é o mestre e esse daqui é o apóstolo que toca nos outros dons ministeriais. E a gente está falando desse aqui, certo? Então, voltando aqui, né, sobre a questão do profeta, quais são os conselhos que a gente tem? Então, leva um tempo para o profeta entrar, para fluir no seu dom. Então, às vezes a igreja acaba enchendo linguiça demais durante o culto com um cronograma desnecessário ao receber um ministro itinerante que flui no dom profético. Então, é necessário entregar para alguém que exerce esse tipo de ministério tempo. Por quê? Porque eu creio que o propósito é utilizar esse tempo o melhor possível para aproveitar aquela pessoa ali, né? Como é falado aqui, leva um tempo. Então, por exemplo, você recebe o profeta no domingo, e aí só tem um culto à noite para ministrar. Então, é importante evitar para esse dia um batismo nas águas, uma apresentação de crianças, porque uma demora nos avisos, porque tudo isso gasta tempo, né? Então, quem já foi no culto e o povo já esteve lá faminto e querendo ir para casa e o microfone foi para a mão do ministro exatamente nesse momento. Então isso aí é horrível. Às vezes a gente tem que lidar, né, com esse tipo de situação e aí paciência. Tem denominações que você vai e o louvor tem que ministrar por 50 minutos. O pastor ministra durante o dízimo e ofertas por 15 minutos. E o povo na pregação já está quase desmaiando já. Então o povo vai receber do itinerante o quê? Pelo amor de Deus, né?
acho que até o intérprete nesse momento fica cansado, mas eu estou trazendo quadros aqui para você porque esses quadros aqui são possíveis. A gente está aí num Brasil que é vasto, né? Então, e ainda mais com a quantidade de denominações que tem hoje. Então, isso pode acontecer. Então, pense comigo, como podemos dar o tempo máximo para esse profeta? É muito frustrante ver que a porta já está se abrindo, assim, espiritualmente falando. Deus está colocando várias coisas para ministrar para a vida das pessoas. E o relógio já está dizendo, ei, é tarde demais, tem que cortar, tem que correr. Então, quantas coisas a gente acaba perdendo, né, por conta dessa correria? Normalmente, às vezes até por conta de uma rigidez. A pessoa vai e diz, mas a gente tem que fazer assim, o louvor tem que durar 45 minutos para a gente subir a montanha. E tem muitos grupos de louvor que já subiram a montanha depois de 15 minutos. E depois desse tempo eles só começam a descer. Entende? Então é interessante ter essa administração boa no tempo, né? E tem profetas que fluem com louvor, sabe? Isso é interessante até passar, né, o conhecimento, né, antes de tudo, para o pastor local, se possível, se for o caso de você ministrar e você ver que você flui dessa forma, né, com louvor, você passar isso, né, porque é importante até para não cortar o louvor antes do culto e colocá-lo durante a ministração, né, por que não, na verdade, né, cortar o louvor antes do culto e colocar ele durante a ministração? Isso é possível também, se for bem conversado. Então, alguns podem até pensar, isso é uma heresia, mas isso faz parte, né, do propósito. Inclusive, existiam profetas na Bíblia, né, se eu não me engano foi o profeta Elias. Ele pede, né, trazei-me um tangedor. Vou até aqui encontrar a referência para você. Trazei-me um tangedor. Então, tem até estudos falando sobre isso. Isso está lá em 2 Reis 3, do 15 ao 20. Então você pode dar uma olhada lá. E aí, conforme esse tangedor tocava, o tangedor é um músico, viu, gente? Para quem não sabe. Aí a unção profética ela pegava nesse momento, né? Por mais que isso aqui seja um quadro de profetas no Antigo Testamento, a gente sabe que Deus continua sendo o mesmo, né? Ontem, hoje e será eternamente. Então ele se move também através da música, das canções. Então é possível aqui esse quadro, inclusive há uma diferença, né, entre profetas no Antigo e profetas no Novo Testamento. Se você quiser mais detalhes, pode me perguntar que eu envio para você materiais que falam a respeito disso, tá ok? E é isso. Então, existem algumas posturas equivocadas da igreja local em relação a profetas itinerantes, né? Uma delas, por exemplo, é levar o ministro profeta itinerante para visitar famílias que precisam receber, entre aspas, uma palavra profética, né? Dentro desse tempo que o ministro está na cidade. Qual é a postura correta diante disso, né? Deixar o profeta descansar, buscar o Senhor para entregar algo de qualidade durante o culto para Deus e para a igreja. E se Deus tiver que falar com essas pessoas, né, Deus vai falar, entende? Eu creio que eu já ouvi testemunhos, né, de pessoas que, enquanto o culto estava acontecendo e elas estavam enfiadas lá no fundo da igreja, num canto onde ninguém quase via, Deus mandou chamar pelo nome e a pessoa foi lá na frente e recebeu a palavra profética de Deus. Então, quando Deus quer falar, ele chama mesmo. Então, não tem por que se preocupar nesse sentido. Então, se Deus quer alcançar aquela família, né, qual é a postura correta, né, dessa igreja local, desse pastor local? Convidar essa família para o culto. E se for realmente Deus querendo uma liberação profética sobre essa família, vai acontecer. Então, é interessante, né, a igreja local que vai receber esse ministro itinerante elaborar um cronograma para o ministro, né, almoço em tal lugar, descanso em tal hora. E aí, talvez alguns pastores podem até dizer, alguns líderes, né? Poxa, mas nós já temos uma programação e vamos ver o que o Senhor vai fazer no culto, né? E aí outra pessoa pode retrucar, mas no culto tem tantas pessoas, eu preciso de uma palavra para mim.
E aí, às vezes, acontece de o pastor local distorcer toda a programação em relação àquele ministro, porque a pessoa está precisando de uma profecia pessoal, sabe? Então, é importante ter cuidado com esse tipo de coisa, sabe? E cuidado com os convidados. Nesse sentido, eu estou falando dos ministros itinerantes. Outro ponto também, né, um equívoco, é que às vezes tem famílias que são influentes, né, dentro da igreja e acabam pressionando o pastor local para ter meio que, entre aspas, uma honra de receber de ministro tal para almoçar com eles, sabe? E isso é uma pressão que vem às vezes em cima da hora. A tadinha da esposa do pastor, né? Já está ali preparando o almoço e o pastor pensa, rapaz, o que que eu faço? Se eu disser não para esse irmão, eu sei que ele vai ficar chateado, sabe? E às vezes acontece também, né, outro equívoco, o culto termina às 22h, o pastor local leva um ministro itinerante para comer uma comida pesada, buchada, rodízio de carne, e no outro dia o ministro vai precisar pregar no culto às 9h, sendo que vai chegar no hotel 1h no dia anterior, e gente, isso não faz sentido. É sempre importante a gente pensar no propósito original, sabe? Se vai ter culto às 9h nesse caso, né? É importante o itinerante dormir bem e comer uma comida mais leve, certo? Então, todas essas recomendações, esses conselhos aqui, não é para passar uma ideia de que o itinerante é alguém frágil e que vai quebrar a qualquer momento, não é isso. O ponto aqui é despertar a igreja local para preparar a programação dos cultos e também fora dos cultos, sabe? E pensar no propósito original em preparar o ambiente. Tudo isso não quer dizer também que o itinerante vai passar sofrimento em todo lugar que ele for. Então não precisa, sabe, deixar esse medo, esse pensamento tomar conta. Existem muitas igrejas boas que recepcionam bem, sabe? Pelo menos também eu posso dizer por mim, na minha experiência, pela missão cristã de evangelismo mundial, nos locais onde eu fui, graças a Deus eu sempre fui bem recepcionado, bem cuidado, né? Eu só estou aqui trazendo quadros que são possíveis de acontecer e que foi passado para a gente lá na Escola de Ministros, Rema, né? Graças às anotações, aquilo que eu pude absorver, eu estou repassando isso aqui nesse curso para você, em primeira mão, tá ok? O que ajuda a gente como itinerante nesses momentos, né? A igreja local colaborar com a gente. Então, por quê? Porque como itinerante, nosso dever é lavar os pés da igreja local. E é preciso de ajuda, né, para poder fazer isso. Às vezes a igreja local coloca o itinerante num culto comum, num culto que é rotineiro, né, ordinário, digamos assim. Ordinário nesse sentido, viu, gente? De rotineiro, de comum. E espera, às vezes, o extraordinário do itinerante, né? Uma igreja que não cede nada para o itinerante acaba, às vezes, recebendo muito pouco, porque é interessante, né? Ceder e mudar algumas coisas, muitas vezes, ok? Beleza, então esse foi o primeiro conselho em relação ao ministério do profeta, e agora a gente vai entrar aqui em relação ao ministério do mestre. Bem, como eu falei para você, o ministério do mestre é aquele, né, que traz um ensino inspirado pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que toda pessoa, por exemplo, que é professor em qualquer lugar, na escola, necessariamente vai ser um mestre, não. Mas não é um ensino natural, sabe? É um ensino debaixo de inspiração do Espírito Santo. O ensino da palavra, você vê que é uma pessoa que traz muito os significados, sabe, das palavras, dicionário, grego. Ele traz uma análise mais profunda, mais minuciosa da palavra. Então, o Ministério do Mestre ele tem essa habilidade de acesso a lugares onde muitas vezes, naturalmente falando, não estou enfiando o dedo no ouvido não, é só uma ilustração aqui, mas é interessante, né? O dedo mindinho ele é pequeno, ele acessa lugares onde os outros dedos muito provavelmente não entrariam. Então, esse é o Ministério do Mestre, entende? É um ensino debaixo de uma inspiração divina, para poder edificar o corpo de Cristo. Então, quais são os conselhos para, especificamente, o Ministério do Mestre? É importante o itinerante questionar ao pastor da igreja local. Pastor, tem algo no seu coração?
ou algum tema específico que a igreja está precisando ser ministrada sobre, sabe? Então é interessante haver esse questionamento, se possível, né? Se você conseguir estabelecer isso, se você for um intérprete, né? Você conseguir estabelecer isso, esse contato, né? Tanto com os americanos, para que haja esse questionamento, né? Se eles desejam que você questione isso, para poder estar por dentro mais, né? Dos assuntos. Às vezes o pastor até fica meio sem graça de falar, mas ele sabe, né, das necessidades das ovelhas dele, ele conhece o rebanho que ele tem, né? Então ele vai dizer, olha, toque em tal assunto, né? Por exemplo, a respeito de sexualidade, toque aí no assunto a respeito de tratar bem as pessoas, né? Andar em amor, ou alegria, enfim, né? E por que que isso é importante? Porque para o itinerante, como foi falado, o nosso maior papel é lavar os pés da igreja local. Até para o pastor vai ser uma grande ajuda. Por quê? Porque muitas vezes fica complicado para ele tocar em certos assuntos. Porque tem muitas pessoas que pensam, esse pastor está lá só atrás de falar sobre isso ou aquilo outro, entende? Às vezes o pastor conhece a vida da pessoa porque a pessoa está sempre lá no gabinete, e tem pessoas que infelizmente acabam levando algumas questões, até que o pastor fala para o lado pessoal, sabe? Se ofendem, enfim. Entende? Então, por isso que o Ministério do Itinerante ele é tão importante também para dar esse suporte na igreja local, e alcançar o rebanho como um todo. Existe até uma falta de flexibilidade enorme, muitas vezes. Por exemplo, se for acontecer um caso como esse, em que o ministro vai ministrar sobre, vamos colocar um assunto aqui, que é dízimos e ofertas. Por que que a igreja vai deixar a oferta e os dízimos necessariamente no mesmo horário de sempre? Sabe? Por que não deixar para o fim? Porque aí vai vir depois da ministração. Então, tem pessoas que podem até perguntar, meu Deus, oferta para o fim? Sim. Por quê? Porque isso vai atingir o propósito para que ele seja atingido da melhor forma possível. Entende? Tem até um exemplo prático, né, de um ministro que foi pregar numa ceia e a igreja que o recebeu queria colocar no meio a ceia, né, antes da pregação. E aí esse ministro sugeriu educadamente, olha, minha pregação vai ajudar bastante na ceia, eu estou preparando o povo para receber o pão e o vinho com mais entendimento e com a consciência do sacrifício de Cristo. Por que não fazer a ceia depois da ministração? E creio que não precisará nem daquele mini sermão sobre a ceia, porque já temos a ministração, sabe? Então, esse ministro acabou ganhando muito tempo e a igreja optou pela sugestão dele. Então, você imagina, né, como deve ter sido esse culto, um culto maravilhoso a respeito desse assunto. E existe até um conselho aqui, final. Às vezes, nós estamos fazendo as coisas tão redundantes na igreja que não percebemos. É importante sempre a gente parar para pensar sobre o propósito das coisas e como elas melhor se encaixam para o cumprimento desse propósito. E aí você para pensar, mas espera aí, qual o propósito de receber um itinerante e ter nesse mesmo dia um monte de avisos, um monte de programação, apresentação de crianças, vídeo de missionário. Às vezes a igreja perde o que é mais precioso por falta de sabedoria, certo? Então é muito interessante a gente estar ligado nisso aí, ok? Então, hoje basicamente a gente recebeu aí conselhos em relação a esses dois tipos de ministério e falando especificamente de mim, eu confesso que para mim a minha inclinação é interessante, né? Porque quando a gente fala, né, de dom ministerial, um desses 5 dons ministeriais, as pessoas elas demoram muito tempo para poder descobrir se elas exercem, né, algum desses dons ministeriais ou não. Por quê? Porque de fato o tempo e também, é claro, né, o Espírito Santo e também os frutos é quem vão falar e mostrar de fato o dom ministerial que aquela pessoa possui. E às vezes acontece dela nem possuir nenhum desses 5 e tá tudo bem, certo? E isso é absolutamente normal, não se culpe se você não souber se é ou não, enfim. Mas, de qualquer forma, foram conselhos que eu acredito que tenham agregado para a sua vida, porque é muito interessante, né? Até como um profeta mesmo. O profeta ele recebe debaixo de uma inspiração divina visões, profecias
para serem passadas para a vida de pessoas, né? E pelo menos nos grupos que eu participei, né, de americanos e tal, eles sempre foram muito educados e muito voltados também para essa questão espiritual, né? Eles tinham palavras proféticas para liberar na vida de pessoas, visões, e toda vez que às vezes acontecia comigo, né, de eu ter alguma inspiração divina, né, para passar para a vida de alguém, eu sempre perguntava, né, para o americano, eu não chegava logo passando, né? Primeiro, claro, né, eu perguntava para Deus se eu podia passar, porque nem tudo que você vê ou tudo que você sabe ali, né, debaixo de uma inspiração divina é para você passar, né? É interessante você sempre sondar em Deus o que é para você passar e o que é para você guardar e apenas orar. E também como passar, né? O livro Qualificados é inclusive uma indicação que eu quero deixar aqui para você. É uma excelente indicação para quem é ministro itinerante. Esse livro é para quem é líder, para quem é cristão de uma forma geral e serve muito na igreja local. É um livro fantástico. Ele trata a respeito de 3 coisas aqui. Esse livro aqui com capa marrom é de Tony Cook. Ele foi um dos grandes discípulos de Kenneth Hagin e ele trata a respeito do assunto, né, desse assunto, de que o assunto que você vai passar para alguém, né, na comunicação, é sempre importante você prezar pelo tato, né, que é a maneira como você vai falar, e ele dá até um exemplo de um profeta, aliás, de 2. O primeiro, né, profetizou para o rei dizendo que ele ia morrer, ia ter uma morte trágica e os filhos iam sepultar ele, e esse rei ficou tão contrariado com o modo como a profecia foi passada que ele matou esse profeta. E aí depois ele chamou um segundo profeta e esse segundo profeta não mentiu, ele simplesmente diz: olha, você vai ter um final de vida maravilhoso e todos se contentarão com o legado que você vai deixar, e seus filhos, apesar de tristes pela sua morte, eles se alegrarão por esse legado e você desfrutará de dias finais maravilhosos. Entende? Então ele focou mais na forma como falar, e esse profeta foi, né, presenteado, enfim, honrado pela forma como ele falou. E, assim, é claro, né, que algumas coisas, às vezes, que talvez a gente possa passar debaixo de uma inspiração divina, elas possam vir para poder confrontar pessoas, né? Mas sempre indo por essa veia, né? Como a palavra fala, edificar, consolar ou exortar. E esse exortar é onde muitas pessoas acabam pecando, né? Elas acabam sendo duras demais ou, enfim, falando coisas ali na frente de todo mundo, envergonhando pessoas. E eu não acredito em um Deus que envergonhe a vida de pessoas, sabe? Eu acredito em um Deus que traz as ovelhas para perto, igual aquele pastor, né, que pega o cajado ele tem uma dobra, assim, né, que serve justamente para poder trazer a ovelha para perto. Então eu acredito nesse Deus, sabe? Um Deus amoroso que, é claro, confronta o pecado, mas tem a forma certa de falar. E Jesus, ele buscava, né, essa forma certa. Se você for observar a comunicação de Jesus, eu queria justamente parar aqui para poder falar um pouco sobre essa questão da comunicação, que é o que eu já vinha falando. Observe, sabe, como Jesus se comunicava com as pessoas, como ele tratava. Jesus fazia muitas perguntas, né, se você for parar para observar. Mesmo a mulher samaritana, né, que era uma mulher que tinha tido 5 maridos, ele não chegou em cima dela e dizendo: sua vadia, prostituta, safada. Não. Ele simplesmente acolheu aquela mulher, respeitou ela, tratou no nível, sabe, de respeito, de tato, que é a primeira qualidade da comunicação não violenta, digamos assim, que é contada aí nesse livro, Qualificados. Eu meio que enxergo, né, como uma comunicação não violenta, né, você ter tato. Tato, o conteúdo também que você vai falar é o que você precisa prezar, então tato, conteúdo e também o tempo. Não é só sobre ter conteúdo, ter a maneira certa, mas também dizer a palavra certa na hora certa. Inclusive, é um versículo bíblico, né? A palavra certa, dita na hora certa, é como maçãs de ouro em salvas de prata. Então, é interessante você prezar por essas 3 qualidades, tá ok? E é basicamente isso. Então, dentro do Ministério Itinerante, você também
muitas vezes vai ser encorajado por Deus, digamos assim, né? A, a pôr isso em prática, né? Porque o tempo todo você vai precisar se comunicar, tanto com quem está te recebendo, quanto com quem você está servindo. Enfim, então é importante você prezar por isso, tá ok? Então a nossa aula de hoje ficou por aqui. Na próxima aula nós iremos falar a respeito um pouquinho aí da etiqueta para itinerantes e também para a igreja local. E eu creio que vai te ajudar bastante aí nesse assunto e edificar você bastante, viu? Fica com aquele abraço e tudo de bom.